Aula a respeito de impulso. O que é impulso? Sempre que uma força agir em um corpo durante um certo intervalo de tempo, dizemos que o corpo recebeu um impulso. O que é esse impulso? É força vezes tempo, certo? Unidade, força Newton, tempo segundo. Então vai ser Newton vezes segundo. Um corpo recebe uma força por um certo instante, impulso, ponto. Aqui nós temos um corpo parado, certo? Se ele receber uma força que seja suficiente para movimentá-lo, ele vai adquirir o quê? Velocidade, né? Ele vai começar a se movimentar. E essa velocidade é que a gente tem que pensar. Quando ele adquire velocidade, o que ocorreu? Ele obteve o famoso impulso. E o que é o impulso? O impulso é a força vezes o tempo. Por quê? Porque essa força não precisa ser sempre constante. Ela pode acontecer só por um pequeno intervalo. É como balançar uma criança. Tu só vai pegar e ter contato com o balanço por um intervalo de tempo. Aquilo ali é o impulso que tu está dando para a criança, certo? E a unidade, Newton vezes segundo. Isso é impulso. Temos que lembrar o seguinte detalhe. Quanto mais força é feita, mais impulso está recebendo o corpo. Quanto menos força é feita, menos impulso o corpo recebe. Claro que quanto mais força e mais tempo, maior impulso. Quanto mais força e menos tempo, vai ser um impulso um pouquinho menor. Temos que pensar que não é só a força, o tempo também interfere. Exercício número 1, de impulso e quantidade de movimento. Uma força F de intensidade 8 newtons, horizontal, é aplicada sobre um corpo de massa 9 kg durante 5 segundos, conforme indica a figura. Determine a intensidade, a direção e o sentido do impulso dessa força. Então, vamos ver o seguinte. Primeira coisa, força 8 newtons, massa de 9 kg, tempo de aplicação 5 segundos e eu quero saber impulso, direção e sentido. A primeira coisa que vocês têm que perceber é o seguinte. Vocês têm massa. Essa massa não vai interferir. Por que essa massa não vai interferir? Porque essa massa faz peso. E esse peso tem uma ação oposta que é a normal. Como ela se anula, não interfere no meu impulso. Se eu for fazer o impulso, eu vou fazer da seguinte forma. Impulso é a força vezes o tempo. Impulso é a força. Qual força? 8 newtons. Tempo, 5 segundos. 8 vezes 5, 40. 40. Força é newtons. E tempo em segundos. Unidade de impulso será newtons vezes segundo. Direção e sentido causado por essa força. A direção vai ser horizontal, né? Tá aqui, horizontal. O sentido será da minha direita para a minha esquerda, porque o corpo, se for se movimentar, ele vai se movimentar assim. Então, o sentido será da direita para a esquerda. Esse será o sentido do impulso. Exercício número 2, de impulso e quantidade de movimento. Um ponto material de massa 2 kg, inicialmente em repouso, realiza um movimento retilíneo sob a ação de uma força cuja intensidade é dada pelo gráfico. Determine a velocidade do corpo no instante 5 segundos. Nós temos aqui um gráfico. Sempre que a gente tem um gráfico, a gente tem que pegar e observar o que a gente tem nos vetores. Eu tenho força e tempo. Então, a multiplicação dessas áreas, ou seja, a soma dessas áreas,
vai me dar exatamente o impulso adquirido pelo móvel. E se eu for fazer esse impulso, eu tenho que pensar o seguinte: 40 vezes 2. Esse retângulo aqui, ó, 40 vezes 2, 80. Aqui eu tenho um triângulo, senhores. A área dele será 40 de altura e a base é 2. 4 menos 2. 40 vezes 2, 80. Dividido por 2, por ser um triângulo, que a área do triângulo tem que ser dividida por 2, vai dar 40. E aqui está abaixo. Então essa área aqui é negativa. Eu tenho que descontar de toda a parte positiva. Aqui eu também tenho um triângulo. Altura 20, base 1. 20 vezes 1, 20. Dividido por 2, menos 10. Portanto, o impulso será a área do gráfico, que dará 80 mais 40 menos 10. Esses menos 10 aqui, porque é impulso negativo. Portanto, o impulso resultará em 120 menos 10. O impulso será de 110 newtons vezes segundo. Esse aqui é o impulso. Com o impulso feito, eu posso descobrir a força, porque o impulso é a força vezes o tempo. 110 é igual. Qual força? A força não foi nos dada. Temos que descobrir, porque eu tenho uma força que fez esse impulso acontecer. E o tempo, 5. Então a força será 110 dividido por 5. A força será de 22 newtons. Descobrindo a força, eu consigo saber a velocidade. Força não é massa vezes aceleração? A força, 22. A massa do corpo, 2. Descubro a aceleração. A aceleração vai ser 22 dividido por 2. A aceleração será de 11 metros por segundo ao quadrado. Tendo a aceleração, eu posso calcular a velocidade. De que forma? Velocidade não é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo? Velocidade, quero saber. Velocidade inicial partiu do repouso, 0. A aceleração, 11. E o tempo, 5 segundos. Portanto, eu vou ter que a velocidade será de 55 metros por segundo.